Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Vamos ler o versículo 19 até o versículo 26 do capítulo 1 da carta aos Filipenses. 19 ao 26, diz assim a palavra do Senhor: Porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. A minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Bem, Senhor, lance luz sobre a Tua palavra, que ela ganhe os nossos corações, que entendamos, Senhor, este trecho e que ao entendermos, ao sermos convencidos também pelo Espírito Santo, nós vivamos de maneira digna que agrade ao Teu coração. No nome de Jesus, amém. Queridos, o ano aqui, nesse momento, é por volta de 62 depois de Cristo. O lugar é Roma, é a cidade e a capital do império, é a sede do poder no mundo conhecido daquela época. De Roma saíam todas as decisões que alteravam todos os assuntos, todas as culturas, todas as economias, todas as sociedades de Roma. Em Roma havia um centro de poder naquele mundo, e Roma sempre esteve na mira do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo desejava ir a Roma porque ele tinha como objetivo fincar a bandeira do evangelho ali em Roma, porque a partir dali haveria como que um efeito cascata, e o evangelho se espalharia pelo império. Mas Paulo ele não tinha ideia de que ele chegaria a Roma, só que chegaria a Roma desta forma, preso. Ele ficou encarcerado, como os irmãos sabem, em uma casa-prisão por 2 anos, e essa situação, de certa forma, limitou o apóstolo Paulo, restringiu a ação do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo era um homem ativo. O apóstolo Paulo era um homem que não conseguia ficar parado, mas essa situação fez com que ele ficasse, de certa forma, como que uma prisão, como que um cerceamento e quase que uma prisão, uma situação de sentença de morte para ele. Ele não conseguia se mover, ele não conseguia atuar, e ele tinha esse ímpeto, mas ali, preso, ele ficou de certa forma restrito. É praticamente uma sentença de morte para o apóstolo Paulo. E ele aguarda o seu julgamento do imperador Nero, porque o imperador poderia sentenciá-lo para libertá-lo, ou poderia condená-lo à morte. E mesmo assim, Paulo escreve essa carta, e essa carta, como você tem visto, é uma carta recheada não de reclamação, é uma carta cheia de alegria e de contentamento no Senhor. Você percebe esse tempero nos 4 capítulos. E a pergunta que eu faço ao chegarmos nesse trecho do versículo 19 ao versículo 26 é: como então nós podemos ter alegria e contentamento no Senhor? Baseado nesse trecho, nós aprendemos que para ter alegria e contentamento do Senhor, nós precisamos entender e estar convencidos sobre a melhor forma de viver e morrer. Então vamos caminhar no texto lido, a partir do versículo 19, para nós entendermos essa situação e termos como foco
esse tema que eu coloquei na pregação de hoje, aprendendo a melhor forma de viver e morrer. Versículo 19, acompanha aí na sua versão. Porque eu estou certo de que, pela súplica de vocês, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Paulo ele enfrentou a prisão, Paulo ele enfrentou ameaça de morte, ele enfrentou provocações, e como nós vimos na exposição passada, ele sofreu ataques de companheiros cristãos que estavam com, vocês se lembram, inveja dele, pregavam Cristo sim, mas por pretexto de inveja, de discórdia, por fingimento. Paulo enfrentou tudo isso, ainda assim, ele se mostra confiante de que tudo estava correndo bem, tudo estava indo rigorosamente bem, porque estava dentro dos propósitos soberanos de Deus. Paulo ele estava certo que Deus é soberano. Veja essa parte do versículo 19. Com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O que é isso? Com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo entendia que o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, estava agindo em todas as circunstâncias em favor do apóstolo Paulo. O Espírito de Jesus Cristo, que é soberano, que é o próprio Deus, ele não estava errando ao permitir que o apóstolo Paulo vivesse tudo aquilo que ele viveu, inclusive agindo na prisão, aprisionando o apóstolo Paulo. Um lado é, a soberania de Deus está firme no coração do apóstolo Paulo. Deus age em todas as circunstâncias, inclusive no mal, inclusive no sofrimento, inclusive nas horas difíceis de tribulação que você e eu passamos, ok? Deus é soberano, mas também Deus soberanamente usa meios para alcançar os fins que Ele decretou na sua e na minha vida. Veja, o Espírito de Jesus Cristo, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo é a ação do Deus soberano, mas o apóstolo Paulo também menciona uma outra faceta da ação de Deus. Qual é? A súplica de vocês. As orações de vocês, as orações deles, as nossas orações, o nosso agir são meios para que Deus alcance os fins que Ele decretou. E eu coloquei a frase aí para você. Deus não somente decretou os fins, mas Ele decretou também os meios para se chegar aos fins. Agora, a certeza da libertação no coração do apóstolo Paulo não se restringia a uma absolvição ou a uma libertação por um tribunal humano. Não é somente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aí nesse versículo 19, isso resultará em minha libertação. Paulo ele sabia que ele poderia ser condenado na terra, ele estava ciente disso. Ele tinha, assim, de certa forma, um desejo de sair dali, mas ele estava consciente que ele poderia ser condenado na terra, mas a sua libertação estava certa por decreto celestial. Qual libertação? A vida dele era uma vida livre em Cristo. Ainda que ele pudesse ser morto, porque ele já estava preso, ainda que ele pudesse ser morto, isso não abalaria nem um pouco a libertação que ele tem em Cristo Jesus. Mesmo preso, ele estava livre. Mesmo numa possível pena de morte, ele estava certo e convicto que tinha vida eterna em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso tudo resultará. A ação soberana de Deus, as orações dos filipenses, tudo isso você coloca num pacote só, que é a ação maravilhosa de Deus na vida do apóstolo Paulo. Tudo isso resultaria na libertação dele, ou seja, na vida livre que ele tem em Cristo Jesus, para ele ir para a glória. Paulo já está começando a escrever sobre isso, sobre a morte. Libertação para o apóstolo Paulo, o que seria? Sair desse mundo, ir embora daqui. É isso que o apóstolo Paulo está pensando. Então, isso não deixava o apóstolo Paulo com a cabeça para baixo, não deixava o apóstolo Paulo receoso com relação ao seu futuro. Sim, ele tinha preocupações, eu não posso dizer que não, mas no fundo, a alma do apóstolo Paulo estava certa de que em Cristo a libertação dele estava garantida. A libertação do quê? Desse mundo, das coisas desse mundo, para ele ir para a glória com o Senhor. Agora, a ardente expectativa e esperança de Paulo não se restringia à sua libertação física
Ou essa ardente expectativa e a esperança do apóstolo Paulo não se restringia à reputação dele, não se restringia à sua saúde, ao bem-estar pessoal, não. A expectativa e a esperança de Paulo era que Cristo fosse engrandecido no seu corpo, seja vivendo para Cristo, seja morrendo em Cristo. Olha o versículo 20. A minha, o quê? Ardente expectativa. Ardente expectativa, no original, é um desejo fortíssimo, um desejo muito forte. Você tem ardentes expectativas por determinadas coisas na sua vida. Aqui o apóstolo Paulo está abrindo o coração dizendo, a minha ardente expectativa e a minha esperança, o que eu espero, é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, com toda a coragem, como sempre, agora ele fala assim, como sempre, eu estando solto, não correndo risco de morte, porque como sempre ele olha para trás e fala, como sempre eu tinha essa expectativa e ainda tenho, olhando para trás, mesmo solto, não correndo risco de morte, também agora, qual que é a realidade do apóstolo Paulo agora na escrita? Estando preso e correndo risco de morte. Paulo então mostra assim, mesmo solto, quando eu estive solto, não correndo risco de morte, e também agora, preso, correndo o risco de morte, da minha cabeça ser decepada, Cristo será engrandecido no meu, o que está escrito aí? Corpo, na minha vida, seja, quer pela vida, quer pela morte. Queridos, essa ardente expectativa, Paulo tinha esse desejo invencível e ninguém conseguia tirar isso do seu coração. E qual era o desejo, qual era essa ardente expectativa e esperança do apóstolo Paulo? Que Cristo fosse engrandecido, que Cristo fosse exaltado, que Cristo fosse glorificado através da sua vida, no seu corpo, no seu viver. E aqui é viver na integralidade, tá? Nós cremos que nós vivemos e adoramos e vivemos para Deus em nossa integralidade. Alma e espírito, que ele vivesse para a glória, engrandecendo, exaltando a Cristo, seja vivo ou, se acontecesse, seja em sua morte. E Paulo, ele já antevia aqui uma possível vergonha para ele, por isso que ele fala aí no versículo 20, a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Por que ele fala isso? É que em nada serei envergonhado. Ele já antevia uma possível vergonha para ele mesmo. Se no momento em que a vida dele fosse colocada à prova por meio de uma pena de morte, por exemplo, ele negasse a Jesus. Em outras palavras, ele está falando assim, que Deus me livre dessa vergonha de na hora da morte, quem sabe na hora do meu martírio, eu negar ao meu Senhor. Portanto, a minha vida, a minha ardente expectativa é o quê? Que eu engrandeça, que eu exalte, que eu glorifique a Jesus Cristo, seja na minha vida, seja na morte, entenderam? E qual que é a razão que levou o apóstolo Paulo a ter essa postura diante da vida e diante da morte? Em outras palavras, se nós pudéssemos perguntar para o apóstolo Paulo, por que Paulo, seu maior desejo é que Cristo seja engrandecido na vida e na morte? Por que, Paulo? A resposta está escrita aí. Versículo 21. Por quê? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A minha ardente expectativa de viver exaltando o Senhor, sabe qual é a razão? O apóstolo Paulo explica. Por quê? Não é para o meu próprio deleite, não é para acariciar ou adornar a minha reputação, mas a minha ardente expectativa, o meu maior desejo é viver aqui nessa terra, e se eu morrer, é engrandecer a Cristo. Sabe por quê? Porque o viver, para mim, é Cristo. E o morrer é lucro. Agora essa frase, essa escrita no versículo 21 é muito pessoal. Ele escreveu assim, para mim. Sabe por quê? Porque não importa se ninguém mais está vivendo para Cristo. Eu não estou olhando esta ou aquela pessoa, eu não estou olhando esta ou aquela situação, não importa se os outros não estão vivendo para Cristo. Para mim, o viver é Cristo.
Em outras palavras, Paulo ele deixa bem claro qual era, ou melhor, quem era a sua prioridade na vida, quem era a razão de sua existência. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo era o alvo de Paulo, Jesus Cristo era o alimento de Paulo, Jesus Cristo era a razão da existência do apóstolo Paulo. Agora nós precisamos entender o que ele quis dizer com para mim o viver é Cristo. E tem aqui algumas frases que eu coloquei. Para mim o viver é Cristo não é uma existência superficial, não é uma vida assim, eu sou crente. Você é de Jesus? Sou de Jesus. Não é uma existência assim superficial, de certa forma até meio leviana que alguns falam. Eu sou de Jesus, eu sou crente, sou cristão. Ou quem sabe uma declaração desprovida de realidade, que alguém carrega numa frase estampada numa camiseta. Sou de Jesus, para mim o viver é Cristo. Não estou dizendo que camiseta escrita seja errada, de forma alguma. Eu acho muito legal isso, eu acho muito bacana. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é uma realidade de vida. Sou crente mesmo, sou cristão. Para mim, de fato, viver é Cristo. É Cristo. Para mim o viver é Cristo, é viver tendo Cristo como prioridade na minha vida, e tudo mais passa a ser secundário, seja família, seja profissão, seja igreja, sejam as minhas vontades, seja a minha reputação, tudo é secundário quando eu busco resolutamente, quando eu resolvo viver tendo Cristo como prioridade na minha vida. Se eu resolvo viver Cristo, tudo mais passa a ser secundário. E tudo mais passa a girar em torno de Cristo na minha vida. Sejam as minhas vontades, seja a minha reputação, seja a minha família, seja a igreja onde eu vou congregar, onde eu estou congregando, seja a minha profissão, tudo passa a girar em torno de Cristo. Porque, de fato, para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo é viver também temendo e me submetendo a Cristo. Porque uma coisa é dizer, eu vivo para Cristo, para mim o viver é Cristo, mas vai ver a minha vida é cheia de pecado, é cheia de trevas, é cheia de coisas escondidas. O pastor Augusto Nicodemos ensina que dizer que Jesus Cristo é meu Salvador não é tão difícil. Jesus Cristo é meu Salvador, Ele me salvou. Te salvou. Agora declare, Jesus Cristo é meu Senhor, ou seja, Ele manda em você. Você precisa obedecer ao seu Senhor a partir de agora. Então declare, Jesus Cristo é o meu Salvador, louvado seja Deus. Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele manda na minha vida. E eu preciso obedecê-lo. Então para mim o viver é Cristo, é viver temendo e me submetendo a Cristo, buscando nele arrependimento e santidade diante dos meus pecados. Para mim o viver é Cristo, é viver apaixonadamente por Cristo, adorando e amando a Cristo e desfrutando de todas as bênçãos graciosas e espirituais que nós temos nele. E nós vimos várias delas na exposição que o pastor Newton trouxe para nós no capítulo 1 de Efésios. Em Cristo nós temos todas aquelas bênçãos espirituais: predestinação, eleição, adoção, santificação, várias ali no capítulo 1 de Efésios, né? Todas aquelas bênçãos espirituais, e ali o apóstolo Paulo, como que ele vai na pena da sua escrita, sem pontos, sem frases, escrevendo várias palavras, e se você contar ali, ele repete inúmeras vezes, nele, em Cristo, no amado, é tudo em Cristo, todas as bênçãos espirituais que você tem, é em Cristo. E por fim, para mim o viver é Cristo, fui salvo agora, vou descansar. O descanso não é aqui, queridão, o descanso é na glória. Para mim o viver é Cristo é trabalhar a serviço do reino de Cristo neste mundo. Você foi, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo usa um termo, você foi arregimentado para o exército de Cristo. Você foi chamado, você foi alistado, e aqui nós temos vários militares que entendem muito bem o que é isso. Foi chamado para quê? Quando um militar é convocado, é chamado, é alistado, ele não é alistado para, agora eu estou tranquilo, só vou receber do governo. Não, ele é chamado para trabalhar em prol da pátria. Viver para Cristo, para mim o viver é Cristo, é trabalhar a serviço do reino de Cristo neste mundo. Você vestiu a camisa. Você agora é o apóstolo Paulo usa também um termo, embaixador de Cristo. Você é representante de Cristo por onde você passa. Isso é serviço, isso é trabalho. Isso é dedicação da sua parte.
Você que é casado, sabe quando você para e você olha para o seu cônjuge e você diz assim: eu amo tanto você, eu sinto tanto a sua falta quando você não está aqui comigo, a minha vida não seria a mesma sem você. Sabe quando você fala isso para o seu marido, ou o marido fala isso para a esposa? E isso deve ser falado sim, isso é muito saudável. Isso não deveria ficar restrito só lá na época do namoro, mas devemos sempre, como casados, estar falando isso para o nosso cônjuge: eu amo tanto você, a minha vida não seria a mesma sem você. Agora, com relação a Cristo, isso deveria ser 1000 vezes intensificado. E quando eu falo 1000 vezes, eu estou sendo bem econômico aqui no grau de intensidade. Queridos, Cristo é o centro de gravidade das nossas vidas. Tudo na nossa vida gira em torno de Cristo. Cristo é a cabeça. Você já parou para pensar nisso? Cristo é a cabeça da sua vida. Cristo comanda a sua vida. Cristo é a âncora que segura a sua alma. Cristo é a pedra de sustento sobre a qual você está bem firme. Cristo é o fundamento da sua vida. Cristo é a razão da sua existência. Para mim, o viver é Cristo. Veja que essa frase tão pequena, ela tem um significado e um poder e um alcance gigantesco, que conduz a nossa vida por meio dessa frase no versículo 21. Cristo, para mim, o viver é Cristo. Ter Cristo e nada mais é ter tudo, ainda que não tenhamos mais nada. E é o que o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui: para mim o viver é Cristo. Sendo Cristo o viver do apóstolo Paulo, a consequência é: o morrer é lucro. O morrer é lucro. E Paulo aqui, ele contava com aproximadamente 60 anos de idade, ele tinha a morte como um evento bem próximo, ele estava vendo que os seus dias estavam chegando ao fim, caminhando um pouquinho mais, quem sabe por poucas décadas depois, uma década e meia depois, ele escreve a segunda carta a Timóteo, que ele fala que eu estou indo para libação, estou indo para o sacrifício, eu estou indo para a morte, está acabando minha vida. Aqui, escrevendo aos Filipenses, com cerca de 60 anos, Paulo tinha isso bem claro: o meu fim está chegando. Aqui, ao escrever essa carta, ele não estava sentado numa cafeteria da Starbucks tomando um café com leite, confortavelmente numa poltrona. Paulo, ele está como que vendo o tronco sobre o qual ele seria levado para colocar a sua cabeça, e a sua cabeça seria decepada pela espada de Roma. Essa era a realidade do apóstolo Paulo. Como se Paulo dissesse assim: se o imperador me sentenciar à morte, o morrer para mim será lucro, será ganho. Eu não temo mais nada, porque o meu viver é Cristo. Portanto, morrer é lucro. Agora eu pergunto para você: o morrer é lucro ou o morrer é ganho em qualquer situação? Faz com a cabeça assim ou assim? Não. O morrer não é lucro ou não é ganho em qualquer situação. O morrer só será lucro se Cristo for a sua vida. E se você morrer em Cristo, como um verdadeiro crente em Jesus Cristo, você lutou nesta vida, você buscou pelo Espírito de Cristo viver em santidade para a glória dEle, para exaltar a Ele, para enaltecer a Ele. Se esta, querido, não for a sua realidade, a morte não será lucro. A morte será o dia, sabe do quê? A morte será o dia do pagamento definitivo do salário do pecado em sua vida. Qual é o pagamento, ou qual é o salário do pecado? A morte. E será um pagamento definitivo. Se você não viveu em Cristo, você não terá a morte como lucro. Você receberá o pagamento definitivo dos pecados que você cometeu contra Deus, e o pagamento é a morte eterna. Veja a fala tão
incisiva do pastor Joe Bick, que está projetada aí. Olha o que o pastor Joe Bick falou. Se Cristo não é a sua vida, a morte não será lucro para você. E é trágico que mesmo em meio cristão, quando uma pessoa morre, se fala que ela irá para o céu, mesmo que durante a sua vida jamais se viu evidências de que viveu para Cristo. Você já viu isso? No velório todo mundo vira santo, né? O pastor Bick continua. Se você morrer sem Cristo, você irá para o inferno. Se você crer em Jesus Cristo e morrer cada dia para os seus pecados, você estará com Cristo. Louvado seja Deus. Mas essa é uma fala seríssima, que impacta o meu coração, e eu peço a Deus que impacte o seu coração nesta manhã também, porque a vida com Cristo não é uma brincadeira, a vida com Cristo é séria. Quando você declara para mim o viver é Cristo, você está declarando algo muito comprometedor para a sua vida, e sendo de fato Cristo o seu viver, a morte será lucro. Logo, morrer como um verdadeiro crente em Jesus Cristo significa que você entra imediatamente na própria presença de Jesus Cristo no céu. Você sabia disso? Quando um crente morre, a sua alma naquele instante da morte já vai encontrar-se com Jesus Cristo na glória. A alma do crente verdadeiro, após a morte, já vai encontrar-se com Jesus Cristo. Ela não fica dormindo numa gaveta. Ela não fica aguardando o dia do juízo final. A alma vai estar com Cristo. O que Jesus Cristo falou para o ladrão que estava do seu lado, que creu nele naquele momento? Digo que hoje estarás numa gaveta? Não, hoje estarás comigo, com Cristo, no paraíso. É isso que acontece com a alma do crente, quando ele morre. Já vai encontrar-se com o Senhor na glória. Vocês se lembram do episódio do diácono Estevão? Um dos diáconos, um dos 7 diáconos da igreja primitiva, e o diácono Estevão, no momento em que ele estava sendo apedrejado por ter vivido Cristo, o que aconteceu com ele? Abre lá, por favor, Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, vamos ler o versículo 55 e 56. Olha a realidade da alma do crente verdadeiro logo após a morte. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele estava ali no chão sendo apedrejado. Ele estava sendo apedrejado. Ele fitou os olhos no céu e o que? Viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse, quem disse? Estevão. Ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aqui Estevão, olhando já o céu sendo descortinado para ele adentrar, ele viu o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores em pé para recebê-lo. Sabe quem que ouviu essa declaração de Estevão? Paulo. Paulo consentia com a morte de Estevão. Paulo, tipo assim, incentivava, falava: mata, joga pedra nesse cara. Colocaram a capa de Estevão aos pés de Paulo. Agora Paulo escreve essa grande realidade: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. E eu faço uma pergunta para você: saber que a morte não é o fim produz alegria ou medo no seu coração? Não há esperança de uma segunda chance para arrependimento após a morte, você sabia disso? Não há possibilidade de aprimoramento da alma por meio de reencarnações sucessivas para melhorar o estado da alma, para adentrar
num ambiente glorioso futuro. Não existe isso. Não existe um espaço intermediário entre a terra e o céu, chamado purgatório, no qual as almas são purgadas, são perdoadas, são limpas, para que, por conta de não ter morrido e vivido com Cristo, nesse purgatório, elas são limpas nesse estado intermediário que Deus preparou para que todas as almas entrem no céu. Não existe. O escritor de Hebreus diz que após a morte vem o juízo. E se hoje fosse o dia da sua morte, meu querido, como está o estado da sua alma? A morte seria lucro para você? Ou ela seria o início do seu eterno sofrimento no inferno, sem a benevolência de Deus? Para o crente verdadeiro, morrer é ganho em todos os aspectos. Para o crente não há perdas, não há prejuízos com o advento da morte, louvado seja Deus. É lucro para você e para mim, é ganho para você e para mim. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: a morte foi aniquilada, o último inimigo a ser vencido já foi vencido por Cristo ao ressuscitar. Portanto, a morte não nos causa mais medo. Medo, louvado seja Deus. Eu preciso dizer para você o que lucro não é. Quando Paulo está dizendo morrer é lucro, lucro não é viver eternamente tendo ruas de ouro para andar, passar pelos portais de pérolas, ainda que esta seja uma realidade no novo céu e na nova terra. Sim, isso é glorioso, é maravilhoso, mas o lucro que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é isso. Ainda que esta realidade, eu creio firmemente que isso existe ou existirá. Deus há de preparar um novo céu e uma nova terra, e um espaço maravilhoso para nós morarmos, vivermos para todo sempre. Isso é maravilhoso, mas lucro não é isso. Lucro não é também a ausência do pecado, a ausência de tristeza, a ausência de lágrimas e de dores, porque lá na glória, nós sim, não teremos mais pecado, não conseguiremos mais pecar, será impossível pecar, não choraremos mais, não ficaremos mais tristes, não teremos mais dores. Lá na glória, essa é uma realidade deslumbrante para você e para mim, e eu anseio por isso, mas lucro não é isso. Lucro não é se reencontrar com entes queridos também que morreram em Cristo. Lucro não é você ansiar: não vejo a hora de ver aquele meu amigo, irmão que morreu, quero vê-lo na glória. Ainda que esta seja uma realidade celestial e eterna, maravilhosa para você e para mim, mas lucro não é isso. Lucro com a morte, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse contexto, que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Lucro com a morte será ver face a face e permanecer com o Senhor Jesus Cristo e estar em sua própria presença para todo sempre, para adorá-lo, para amá-lo, para servi-lo eternamente. Isso que é lucro. O lucro para o apóstolo Paulo é: se eu vivi para Cristo, eu não vejo a hora de estar com Cristo no céu. Portanto, o lucro que a morte vai me dar, o dividendo, o ganho maravilhoso, é estar face a face com o meu Redentor. Isso é lucro. Ocorre que nós ainda não estamos na eternidade. E o apóstolo Paulo sabia da realidade dele, portanto ele continua a escrita, porque ele estava vivo ali, versículo 22. Entretanto, parece dar uma abaixada, né? Entretanto, se eu continuar vivendo, eu poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Olha a mente do apóstolo Paulo: morrer para mim é lucro, eu quero estar com o meu Senhor, mas aqui, enquanto eu estou aqui, o Senhor me deu uma incumbência, e o meu trabalho aqui na terra é frutífero. Assim, ele continua no 22, eu não sei o que devo escolher. Essa escrita, essa frase, não sei o que devo escolher, denota que Paulo ele não sabia o que Deus, em sua soberania e providência, lhe reservaria. Paulo não sabia o que escolher, no sentido assim: eu não sei o que vem pela frente sobre a minha vida, se eu vou ser liberto e continuar meu trabalho como apóstolo, ou se eu vou ser morto, viver ou morrer. Estar aqui, pregar a Cristo e viver para Cristo é muito bom. Esta era a mentalidade de Paulo quanto à sua permanência antes da morte. Paulo ele não pensava que depois de ser liberto, ele iria aposentar, ele ia curtir a vida, ele ia pendurar a chuteira.
Paulo, como discípulo de Jesus Cristo, ansiava trabalhar para Cristo, ser frutífero aqui na terra para Cristo. Por quê? Porque ele declarou que o viver, meu viver, é Cristo. Agora, versículo 23, caminhando um pouco mais. Eu estou cercado pelos dois lados. Eu estou cercado pelos dois lados. Na escrita original, é como que duas paredes num corredor bem fino que vai afinando cada vez mais à medida que a pessoa caminha nesse corredor, com duas paredes, tendo de um lado viver para Cristo e de outro lado morrer e estar com Cristo. Paulo está dizendo assim, ó, eu estou cercado pelos dois lados, viver para Cristo e ser frutífero aqui na terra em favor de Cristo e a sua igreja, ou morrer e estar com Cristo. Isso estava apertando o apóstolo Paulo. Estava fazendo com que o apóstolo Paulo assim, pensasse, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Existia um dilema no coração do apóstolo Paulo. Ele quer estar com Cristo, mas também ele quer permanecer na terra por causa do serviço a Cristo e a sua igreja. Só que nesse dilema existia uma situação que sobressaía a outra. Ele continua no versículo 23. Eu estou cercado pelos dois lados. Nesse dilema, uma situação era melhor do que a outra. Qual era a situação? Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Ele abre o coração, ele fala, Senhor, eu quero ficar aqui para trabalhar para o Senhor, ser frutífero, abençoar os meus irmãos, as igrejas e tudo mais, mas Senhor, estar com Cristo, irmãos de Filipos, ele escreveu, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Por isso o meu desejo é partir. E partir aqui no termo grego é utilizado para se referir a afrouxar algo, a soltar algo, como um barco amarrado por uma corda, e o barco está amarrado por uma corda no cais, no porto. Aí vem alguém e afrouxa essa corda, e solta esse barco, e esse barco parte em viagem, sem volta, puxado pela poderosa onda e a correnteza do mar. Isso é partir. A morte não é o fim. O crente, quando ele morre, ele parte para o Senhor. A corda é desamarrada, é afrouxada, e ele então parte para o Senhor. Partir é como Dwight Lyman Moody disse, olha a frase de Dwight Lyman Moody, a fala dele antes de morrer, ele disse assim, afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Partir é como Martin Lloyd Jones disse à sua família no leito de morte, não orem mais por minha cura. Você oraria assim? Não orem mais por minha cura, não me detenham da glória, isso é partir. Partir é como Ashbel Green Simonton em sua enfermidade que estava assolando a sua saúde, esse pastor disse, amanhã quando eu acordar, Deus estará comigo, e se acaso eu não acordar, eu estarei com Ele. Isso é partir. É o que Paulo está dizendo, o meu desejo é que Deus desate este nó, afrouxe a corda que me prende a esse mundo, porque o que eu quero é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E isso, queridos, longe de ser ter intenções suicidas, não é isso. Longe de ter um desprezo pela vida que Deus deu a ele, não é isso. O apóstolo Paulo não tinha um desprezo por sua vida, ele não tinha desejos suicidas, não. Aqui é a certeza de que o apóstolo Paulo teria em Deus o recolhimento, no momento de Deus, o recolhimento de sua vida para ele. Essa era a certeza do apóstolo Paulo, que Deus sabia o momento certo, e é isso que ele queria, é isso que ele pedia a Deus. Quero partir, e partir, estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Qual é o lucro da morte para o apóstolo Paulo? Estar com Cristo. Billy Graham disse isso, olha só que legal que o Billy Graham disse, a coisa mais emocionante sobre o céu é que Jesus está lá. A coisa mais emocionante sobre o céu é que Jesus Cristo está lá. Meus irmãos, nós veremos no céu muitas pessoas amadas por nós,
aquelas que morreram em Cristo. Você, particularmente, tem as suas, eu tenho as minhas. Quem sabe os nossos pais que morreram em Cristo? Quem sabe nossos avós que morreram em Cristo? E hoje bate saudade da presença deles aqui, mas eles estão muito melhor do que nós. Quem sabe irmãos amados por nós que congregaram conosco por muitos anos e nós desfrutamos da companhia dessas pessoas e elas estão na glória hoje com o Senhor. Mal podemos esperar para vê-los. Mal podemos esperar para ver também Abraão, para ver Isaac, para ver Moisés. Você vai ver Moisés, para ver Ruth, Davi, Isaías, para ver Paulo, para ver Pedro, para ver Maria, a mãe do nosso Senhor, veremos sim, para ver Agostinho, para ver Lutero, para ver Calvino. Quem que não quer conhecer Calvino e ver, conversar com ele? Nós vamos ter tempo de sobra para ouvir Calvino nos ensinar. Isso será maravilhoso, mas eles vão ter que esperar. E eles vão esperar, porque você e eu queremos estar com Cristo e contemplar a sua face. Sabe por quê? Porque o nosso desejo de ir para o céu não é para encontrar com essas pessoas, porque essas pessoas não foram nossos redentores. Cristo, diferente destes homens e mulheres valiosos, sim, Cristo foi o único que viveu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. É por meio de Cristo que nós temos acesso ao céu que é dele. Nós ansiamos ver e contemplar a face do nosso Redentor Jesus Cristo. E aqui então fica claro que os crentes, quando morrem, antes da volta de Cristo, quando morrem, eles vão diretamente para a glória. E o que acontecerá quando Cristo voltar? A alma já está com Cristo, certo? E o corpo está no pó, porque o corpo volta ao pó do qual foi feito. O corpo voltou para a terra. Quando Cristo voltar em sua segunda vinda, o que vai acontecer? A ressurreição dos corpos. E a alma que está com ele se reunirá agora com o corpo. E agora o corpo do crente vai estar glorificado, vai estar perfeito. Agora corpo e alma juntos, para que depois da vinda de Jesus Cristo, vivam eternamente no novo céu e nova terra que Deus está preparando para a segunda vinda do seu Filho, a segunda vinda do Redentor. Isso que vai acontecer quando Cristo voltar. Mas antes de Jesus Cristo voltar, a alma do crente, quando morre, já vai ao encontro de Jesus Cristo na glória. Mas enquanto nós estamos aqui do lado de cada eternidade, o que acontece? O apóstolo Paulo continua escrita, ele fica nesse vai e vem, né? Ele fica nesse dilema, né? Estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas eu prefiro ficar, porque o meu trabalho é frutífero aqui. Olha o versículo 24, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E quando Paulo escreve por causa de vocês, ele mostra a continuidade do trabalho dele em favor da igreja de Cristo, e Paulo via isso como necessário ele ficar. Isso demonstra um coração altruísta, um coração amoroso do apóstolo Paulo, um coração humilde. Ele sacrifica a sua própria vontade em favor dos irmãos, a serviço dos irmãos. Enquanto nós ficarmos aqui nessa terra, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina uma grande lição. Nós devemos trabalhar, realizarmos a obra de Cristo, trabalharmos para o reino de Deus. Quando você é salvo, você é chamado para o serviço do reino de Deus, trabalhar em prol do reino de Deus, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, abre lá, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, olha só o que significa o serviço para mim e para você, crentes em Jesus Cristo, aqui nesta terra. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. O que mais? Inabaláveis, que nada abale vocês. E agora o que ele continue? E
de vez em quando, e só no começo, e sempre abundantes na obra do Senhor. Obra, meu irmão, minha irmã, é trabalho, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. E Deus, como nós estamos aprendendo em Efésios, Deus dá dons para nós trabalharmos em favor da igreja, do reino de Deus, e para nós proclamarmos o evangelho ao mundo. Isso é trabalho, olha que maravilhoso. Você e eu temos tarefas a serem feitas. A principal delas que Jesus Cristo nos comissionou é: vão e falem do evangelho a toda criatura. Você foi chamado para isso. Você foi alistado para isso, para trabalhar para o reino de Deus. Agora caminhando para o final, versículo 25. E convencido disto, convencido do quê? Convencido de que, se ele ficar, seria mais benéfico para os irmãos. Convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Aqui o apóstolo Paulo declara: ainda que fosse incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo, Paulo tinha um olhar altruísta, voltado para os irmãos, voltado para a igreja, para que a alegria e crescimento dos irmãos ocorresse cada vez mais. Paulo está mostrando aqui que a alegria verdadeira decorre, é resultado de amadurecimento na fé. Olha o que o apóstolo Paulo diz: é certo que eu ficarei e permanecerei com todos vocês. Ou seja, a presença na terra do apóstolo Paulo seria uma maneira de incentivar para que os irmãos permanecessem na fé. Mas olha o que ele diz: permanecerei com todos vocês para que progridam. O que é progredir? Progredir é crescer, progredir é amadurecer, progredir é desenvolver a salvação. E aliás, o assunto de desenvolvimento da salvação vem na sequência. Nós vamos estudar, terminando o capítulo 1, que nós vamos terminar no próximo sermão. No outro, se o Senhor permitir, no capítulo 2, nós vamos aprender sobre desenvolver a salvação. Isso é crescer, isso é amadurecer. Então, quando nós estamos crescendo, amadurecendo, a nossa fé está aumentando, progredindo, isso gera alegria no seu e no meu coração, para que progridam e tenham, olha o finalzinho do versículo 25, e tenham alegria na fé. É isso que Paulo está mostrando. E a presença dele aqui na terra, entre os irmãos, era necessária. Paulo tinha isso no coração, ele queria ficar para ajudar os irmãos. 26 então, para encerrar. Desse modo, de que modo? Desse modo é progredindo na fé, vocês avançando na fé, vocês desenvolvendo a salvação. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em mim. Olha só que o apóstolo Paulo, que lindo a humildade do coração. Eu permanecendo aqui na terra, ajudando vocês, instruindo vocês, vocês vão progredir na fé. E vocês progredindo na fé, vocês vão dar glórias a mim? Não. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus. Por que Paulo disse isso? Responda. Porque para Paulo viver era Cristo. Tudo era para Cristo, tudo apontava para Cristo, a glória é para Cristo. Ele exaltava a Cristo. Por minha causa, estando ali, presente. Aliás, o apóstolo Paulo aqui, ele já apresenta aos filipenses a possibilidade dele poder voltar lá na cidade, lá na igreja, e reencontrar os irmãos. Ele termina o versículo 26 dizendo assim: por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. O apóstolo Paulo, de certa forma, tenta confortar o coração dos irmãos lá em Filipos, que estavam tristes porque souberam que ele estava preso. Então o apóstolo Paulo diz assim: eu que estando presente com vocês, ajudando vocês a progredirem, a crescerem na fé, para a glória de Jesus Cristo, eu, no meio de vocês, eu presente entre vocês, eu quero poder ser um consolo para vocês, poder reencontrar vocês. Porque um pouquinho antes, no capítulo 1, ele diz: eu tenho muita saudade de vocês. Vocês sabem que eu tenho saudade nos ternos afetos de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo então declara a possibilidade de voltar a se reencontrar com os irmãos lá da igreja de Filipos. Terminamos esse trecho. E tendo essa belíssima parte do capítulo 1 de Filipenses, e também considerando a frase de Calvino, que vai estar projetada aí, e Calvino escreveu isso: se o céu é a nossa casa, o que é a terra,
senão nosso lugar de exílio? Se o céu é a nossa casa, o que é a terra, senão nosso lugar de exílio? Se a partida deste mundo e é a entrada para a vida, o que é este mundo, senão um túmulo? E diante de tudo isso que nós vimos na palavra de Deus, e também nessa frase de Calvino, eu faço uma pergunta para você: é incomparavelmente melhor para você viver aqui ou estar com Cristo? A resposta dependerá somente de duas situações, e eu preciso dizer para você: é incomparavelmente melhor para você viver aqui ou estar com Cristo? Primeira situação: se você continuar vivendo aqui neste mundo em seus pecados, satisfazendo seus desejos carnais, mantendo-se rebelde contra o Senhor, tapando os ouvidos e a sua consciência do anúncio da palavra de Deus, o que resta a você, meu ouvinte, é uma horrível expectativa de juízo e de condenação inadiável no inferno. Se você, meu ouvinte, nesta manhã, acha melhor ficar aqui, é porque você está nessa situação. E estar aqui, eu afirmo, é incomparavelmente melhor para você do que estar no inferno. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que a terra é o paraíso para o ímpio, porque o inferno é incomparavelmente pior. Mas é um destino inadiável para o ímpio. Aquele que não acredita no inferno dará conta da existência do inferno no primeiro segundo em que ele estiver lá. O inferno existe, é uma realidade para aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor, não se arrependeram dos seus pecados e viveram uma vida em desobediência a Jesus Cristo e à palavra de Deus, e não se renderam ao senhorio de Jesus Cristo. Mas há uma outra situação: se você pela fé se rendeu aos pés de Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você entendeu que é terrível pecador, e que você não consegue salvar-se a si mesmo, agora mesmo, se essa é a sua situação, você pode ter plena confiança de que você estará com Cristo. Você estará na presença maravilhosa do Senhor, mas não como um réu diante de um juiz, mas como um pecador perdoado diante do Rei Redentor, que irá recebê-lo e acolhê-lo na glória eterna. Essa é a outra situação. E se essa for a sua situação, estaremos juntos na glória e veremos face a face o nosso Redentor. Encerro dizendo que se você viveu com Cristo e em Cristo, quando você morrer, será o melhor dia da sua vida. Você estará com Cristo. Senhor, por Tua palavra, Pai, gere temor em nossos corações, para nós vivermos uma vida de fato em Cristo, por Cristo, pela causa de Cristo. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos ajude a vivermos para o Senhor neste mundo. E agradecemos ao Senhor pela salvação, e agradecemos porque nós já temos vida eterna em Cristo Jesus. E a morte será um momento em que nós desfrutaremos para todo sempre da presença gloriosa do nosso Redentor Jesus Cristo, adorando-o por toda a eternidade. Por isso a igreja diz nesta manhã: obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela salvação que nós temos em Ti e somente em Ti. No nome de Jesus, amém.